Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um TV Call Center 2019. Nossa convidada de hoje é muito especial, nós vamos falar com Lauriellen Vidoi, consultora de Customer Experience da Zurich Santander. Falaremos disso e muito mais agora no TV Call Center. Lauri, seja bem-vinda ao TV Call Center. Para o internauta que ainda não te conhece, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional e também a parte acadêmica. Muito bem. Muito prazer, muito obrigada pelo convite, me sinto honrada, Ricardo, obrigada. Bem, fiz umas contas esses dias, faz exatamente metade da minha vida eu já tenho trabalhado. Bacana. Comecei numa clínica de diagnóstico por imagem, depois fiquei 5 anos no Senac, numa instituição de educação, depois fiquei 7 anos no grupo Volkswagen, passei pela montadora, depois pelo banco, lá atuei desde a parte de desenvolvimento de novos projetos, otimização de processos, atendimento à rede de concessionárias, e no banco participei bastante de projetos para desenvolver novos produtos, manutenção também de produtos já existentes. E hoje trabalho na Zurich Santander, na parte de qualidade, Customer Experience, uma experiência incrível, algo que eu mergulhei e estou bem apaixonada pelo que faço. Nesse inteirinho, há 3 anos também fundei uma ONG, voltada para a educação, a ONG Avra, que é uma realização pessoal e de conquista mesmo, né? Poder, de alguma forma, retribuir aquilo que a gente aprendeu durante a vida e poder contribuir de uma forma com propósito para a sociedade. De formação eu sou engenheira de produção. Bacana. E aí eu fiz algumas eu fiz pós em marketing, gestão empresarial, estou terminando uma pós na USP de projetos. E aí eu fui me aventurar um pouquinho no universo da mente humana e me formei também em psicanálise e finalizei também uma mestrado em psicanálise. Então eu tenho aí um bom repertório. Um background um pouco diversificado, mas eu acredito que essa diversidade ela traz um conhecimento mais abrangente, até para tomar decisões, até para poder me colocar melhor no lugar do outro. Então acho que sou muito curiosa, gosto de aprender, então fui mergulhando em tudo que eu me interessava e ainda tenho um leque de coisas para fazer ainda. Muito bem. Você fala sobre empatia, né? Então vamos falar um pouco sobre a melhor empatia, que é sobre a experiência com o cliente, né? Sabemos que hoje as empresas estão tentando mudar um pouco o foco, né? De não só oferecer um produto, um serviço, mas agora ouvindo um pouco mais esse cliente, né? Então está mudando um pouquinho. Então eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre essa experiência no moldes atuais, sobre a experiência com o cliente. O que mudou do passado com esse novo enfoque? Claro. Olha, mudou muita coisa, né? A forma como a gente compra um produto, a forma como a gente pesquisa esse produto. Anteriormente você comprava um produto e o momento da verdade era o uso ou a prestação do serviço. Hoje não, hoje você compra e pesquisa ao mesmo tempo, né? Dada a pesquisa, por exemplo, do Reclame Aqui. O grande número de pessoas que acessam, por exemplo, o Reclame Aqui não são necessariamente as pessoas que reclamam, que estão lá para constatar uma reclamação, mas sim as pessoas que pesquisam para saber não só a procedência, mas também como que a sua empresa se posiciona diante de uma reclamação. Perfeito. Como a sua empresa se posiciona diante desse cliente. Então isso é muito rico. Verdade. Então mudou também a parte de acesso, né? Então podemos ver que o consumo ele não está só atrelado mais à qualidade, uma customização, um diferencial, mas sim um acesso. Esse acesso muito ligado a uma experiência que é muito voltada a uma memória positiva. Exato. Né? Então, quando eu lembro daquela empresa, quais são as memórias, as lembranças que ela me remete? Então, isso então faz o consumidor fidelizar essa marca. Com certeza, faz eu lembrar dessa empresa com uma sensação positiva, né? Então, tudo isso compõe um cenário de mudança de como me relaciono com o mundo. Então, por exemplo, você ouvia dizer que também as pessoas trabalhavam 30 anos dentro da mesma empresa.
era um orgulho. Hoje não, hoje é legal essa diversidade. Você também ouvia dizer que as pessoas tinham fidelidade com aquela marca específica, né? Compra aquele carro porque é uma tradição de família. Hoje não, hoje tem outros fatores que você quer. Você não quer só a tradição, você quer o design, você quer a diferenciação, você tem uma série de questões. Hoje as pessoas não estão mais preocupadas tanto com status, né? Então as pessoas que ficavam 30 anos dentro da empresa e cresci, tinha um cargo, tinha aquele poder. Não, as pessoas largam tudo para vender coco na praia do Caribe. Verdade, né? Verdade. Então a forma como a gente consome também está diferente. Hoje você tem dois produtos. Um produto que ele se preocupa com o meio ambiente, com o impacto social, e um outro produto que ele não se propõe a isso. Você como consumidor, muito provavelmente, se você tiver que escolher os dois dentro do mesmo patamar de preço, você vai optar por aquele que também prevê uma causa. Verdade. Então, nós como consumidor, a nossa relação está muito mais voltada por um todo, por um propósito maior e por um acesso, da qual eu quero ter muito mais experiência. Hoje, por exemplo, se você falar que para eu precisar esperar um documento, eu preciso de 5 dias úteis, numa era de WhatsApp, que eu mando e você me responde, numa era fast food, acaba que é improvável que eu vou aceitar isso como algo favorável. Favorável, verdade. Porque a nossa experiência, de fato, de acesso, de tempo, quanto mais informação eu tenho, muito mais possibilidades eu agrego. E com isso meu tempo fica escasso, porque eu tenho tanta diversidade de coisas para fazer que o meu tempo é escasso. Então as empresas, elas têm que acompanhar essas mudanças, porque é de fato o que esse consumidor está buscando. Aí falando dessas empresas, né? Quais as razões que essas empresas precisam aplicar uma estratégia voltada à visão do cliente, não mais para ela? Olha, eu separaria em 3 tópicos. Um é viver para eles, os clientes, porque toda empresa ela tem uma razão de existir, e esse existir envolve uma demanda que envolve um cliente. Então o que ela faz tem que ser voltada para eles, então eu tenho que saber o que é importante para eles, então é para isso que ela vive. Separaria lucrar com eles, ou seja, a partir do momento que eu agrego valor para você, meu cliente, e você enxerga esse valor, você consome comigo, eu lucro contigo, e aí a gente faz essa troca ganha-ganha. Então, entendo que é uma razão pertinente você lucrar com eles. Eu acho que, por fim, diria expandir através deles, porque hoje os nossos clientes são muito mais do que consumidores, são seguidores, são influenciadores, são evangelistas. As razões das quais enxergo as empresas olharem para os clientes é justamente para elas continuarem lucrando, continuarem tendo um motivo de existir, e, claro, conseguir uma expansão muito maior com essa rede de contatos que são seus próprios clientes. Muito bem. E aí, falando nisso, nós estamos falando de Customer Experience, né? Mas existe, até para o internauta saber um pouquinho mais, hoje se fala muito sobre Customer Experience, Customer Service, Customer Success, né? É a mesma coisa esses termos ou não, uma salada mista, e certamente o nosso internauta tem essa dúvida. Você pode dar um breve descritivo, a diferença de cada um? Claro, eu vou tentar descrever com exemplos, né? Que acho que fica mais palpável para a gente poder assimilar as diferenças. Customer Success nada mais é do que eu conseguir, através das minhas interações como empresa, com que o meu cliente atinja o seu resultado, atinja o sucesso. Por exemplo, a Netflix, o que a Netflix se propõe? A Netflix se propõe a ofertar um cinema em casa, né? Do qual você está lá no seu sofá e você escolhe o filme da sua preferência no seu próprio sofá. A diferença é que a Netflix, ela te oferta isso, mas ela também tem uma playlist de acordo com o seu histórico, que ela te direciona para você algumas sugestões de acordo com as suas preferências. Ou seja, a entrega dela é você assistir o filme. E o sucesso é você assistir ainda um filme de acordo com a sua preferência. Então eu te ajudo nessa sua escolha. Então o Customer Success, ele trabalha com isso. A grande vertente também do Customer Success que eu vejo é que hoje as empresas, elas têm que ser muito mais do que elas se propõem a ser. Por exemplo, recentemente eu vi no Facebook a Ramarin, ela comercializa sapatos. E aí dentro
do Facebook da Ramarim, tinha uma pergunta assim: Ramarim, eu vou fazer uma entrevista. Qual é a sua sugestão de sapato para eu poder ir nessa entrevista? Veja, a Ramarim não é uma consultora, né, de entrevistas, né, de processo seletivo. E a pessoa, na sua impaciência, a Ramarim não respondia, ela falava: Ramarim, você não vai me responder? Eu sou fã da sua marca, você não tá me respondendo porque eu não comprei ainda a sua sandália? E aí nisso a Ramarim responde. O que a Ramarim responde? Fala assim: olha, eu sugerimos que você compre, que você use um escarpin preto e que as suas roupas sejam mais discretas nos tons preto, marrom, bege, algo nesse sentido, porque aí você vai poder destacar muito mais a sua conversa do que de fato a sua vestimenta. Perfeito. Ou seja, a Ramarim, qual que era o sucesso para esse cliente? Ajudá-la na composição de uma roupa para a entrevista. E a Ramarim ajudou nesse processo. Então hoje as empresas... Ela saiu da caixa, né? Saiu da caixa. E é isso mesmo, é atingir o resultado, o sucesso desejado desse cliente. Customer Experience, né? Customer Experience, ele nada mais é do que as minhas interações, as minhas interfaces e meus pontos de contatos de relacionamento com esse cliente. Então, durante a sua jornada, como que eu me relaciono com ele? Eu vou te dar um exemplo também. Recentemente acabei de voltar no feriado de São Paulo e fui para Bonito. E eu contatei pela internet uma agência. E aí dentro dessa agência eu queria alguns passeios, né? E aí como que foi a minha experiência? Imagina que então se fosse Customer Success, pensando assim, o resultado disso seria eu ter comprado os pacotes e ter dado tudo certo. Então, ok, atingi um resultado de compra. Mas não, minha experiência foi diferente. Dias antes, eles me fizeram várias pesquisas para saber qual é o meu perfil, para de fato me auxiliar de uma forma consultiva no que era bom para mim. Isso também pode se enquadrar dentro do Success. Mais do que isso, um dia antes me ligaram falando: Lauri, você tá levando tênis? Porque lá você vai andar em cachoeira e é muito provável que se você não for de tênis, você não participe. Então, recomendamos que você leve seu tênis. No dia, eles me ligaram: Lauri, queremos te parabenizar porque hoje você vai fazer uma viagem incrível, então estamos te ligando para te desejar uma boa viagem. Tá bom. Cheguei lá, me manda um SMS: Lauri, bem-vindo a Bonito. Você vai viver dias incríveis aqui. Esperamos que você aproveite. Qualquer dúvida, segue o nosso telefone e nosso WhatsApp para falar conosco. Eu tava com uma amiga falando: nossa, mas eles estão monitorando a gente, né? Como pode? E você se sente super protegida pela Sim, empresa, eles né? estão acompanhando de fato toda a minha jornada. E aí acabavam os passeios, eles perguntavam do feedback do passeio. E ainda falavam: olha, esse é o Rio Sucuri, é o quarto rio mais transparente do mundo. Então, agregavam ainda informações. Quando eu voltei, eles mandaram, conversando comigo pelo WhatsApp: ó, Laura, você gostou? Qual é o seu feedback de estar em Bonito? Dei o feedback e da gente. Dei o feedback, aí eles amarraram: Laura, você poderia contribuir com essa sua resposta no nosso TripAdvisor? Não tinha como eu dizer que não. Claro, né? Então, tudo isso para dizer E foi um mérito deles, deles, né? Então assim, a experiência deles foi incrível. Fantástico. Né? Então esse é um ponto de contato. A Zurich Santander também faz algo muito bacana, né? A gente teve a tragédia em Brumadinho. Foi. Então a gente conseguiu mapear as pessoas que tinham seguro conosco, e a gente ligou para essas pessoas de fato, querendo saber se precisava de algum apoio. Então isso também é experiência, né? Eu vi isso na mídia, eu achei fantástico a Zurich Santander. Os seus segurados, né? Saber se precisava de um apoio. É importante essa empatia num momento tão delicado. Falar: olha, se você precisar de uma coisa, eu estou aqui. Estou aqui, estou ciente. Estou ciente, né? Estou pronto. Isso é muito válido porque a experiência do cliente, ela é um encantamento. Ela é algo que te surpreende, algo que você não está esperando. Então tudo isso está dentro de uma experiência. Porque principalmente, né, falando sobre Brumadinho, né? Às vezes a pessoa está com a cabeça tão assim: como eu aciono? O que eu faço, né? Uhum. E você tem a proatividade da empresa, sabendo que existe algo, né, naquela localidade, e te ligar, né, se propor a saber se você precisa de alguma coisa. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, a experiência do cliente está envolto de tudo isso, né?
de todo esse encantamento para atrair de fato o cliente para uma boa experiência e mais, né, uma lembrança positiva da empresa, daquele dia, marca, daquele né? momento. Marca. E o Customer Service? Customer Service nada mais é do que o atendimento ao cliente, né? Ele deveria ser o trivial, né, o básico, mas o básico parece muito complexo, né? Então é muito comum às vezes a gente ouve pessoas falar: nossa, eu acabei de ter um atendimento incrível, mas o que essa pessoa fez? Ah, ela me atendeu bem. Não, mas isso não é o proposto. É que às vezes a gente estamos sendo atendidos tão mal que quando algo pega uma pessoa que te dá atenção, né? que honra os compromissos. Então, ó, se eu vou te posicionar em tal horário, em tal horário, em tal dia, que quando isso acontece, a gente sai vislumbrado. Você pergunta pra pessoa o que seria o máximo de, por exemplo, você encontrar um parceiro, né, num companheiro de vida e tal. E as pessoas falam, né, uma pessoa honesta, fiel, trabalhador e tal. Eu falo, mas isso é o máximo? Laura, isso seria o máximo, mas isso supostamente não seria o mínimo, né? Não, Laura, isso é raro, né? E aí eu começo a perceber que a gente tá tão às vezes difícil achar o básico, que o básico se torna o máximo. Então, o Customer Service nada mais é do que exatamente aquilo que eu me proponho como empresa de te prestar um serviço. Muito bom. Né? Então é o atendimento ao cliente, mas o atendimento ao cliente na íntegra. Não é só colocar lá uma central que vai te atender, mas de fato ela não te serve. Verdade. Ela não te propõe um serviço da qual você está esperando como cliente. Então, classificaria dessa forma. Excelente, muito bem. Passou de ano, Opa! Viu? Pegando o gancho do Customer Service, você falando de atendimento, nós estamos entrando agora numa transformação digital muito forte, né? Há mais ou menos 2 anos, né? Uhum. Com isso, o atendimento humano, ele tende a deixar de existir ou você acha que existe um espaço? Olha, eu acredito que a transformação digital é um caminho sem volta. Mas, por mais digitais que nos tornemos, mais carentes nos tornamos também. Então, a tecnologia ela vem para agilizar, ela vem para, de fato, melhorar alguns processos, ela vem sim para substituir algumas posições, mas eu não acredito que ela vai tirar o tato, ela vai te dar o tato humano, né? Então, quando, por exemplo, a Nubank faz uma ação e você recebe na sua casa uma cartinha feita à própria mão, né? Então, não só ela, como tantas outras empresas, a gente também como seguradora, a gente já fez algo nesse sentido. Quando você é algo feito pela mão de um humano, você vê o detalhe, você vê o cuidado de alguém que de fato parou para fazer algo exclusivo para você. Não foi algo massificado como o digital se propõe, né? Então o digital a gente sabe que vem lá um mailing para mim com o meu nome, mas é o mesmo que ele vai usar para muitas pessoas. Verdade. Né? Hoje a gente tem os chatbots, né? Nós temos as URAs inteligentes. Sim, inteligência né? artificial. Você tem o Watson da IBM, você tem a Bia, né? Sim, do Bradesco, você tem a Magalu da Magazine Luiza. E aí um ponto eu acho interessante para nós falarmos, né? O Rodrigo Tavares, né? da 99, um abraço para ele, um amigaço nosso. Em uma das palestras que eu presenciei dele, ele fala muito sobre isso, né? Que nós estamos passando por uma transformação digital no qual eu quero humanizar um robô, né, um Watson, porém o atendimento humano ele é robotizado. Uhum. Como é que eu faço isso? Né? Eu robotizo o meu atendimento, mas eu quero humanizar o robô? Tem alguma coisa estranha, não tem, Laure? Né? Com certeza. E como é que a gente parte para realmente uma verdadeira transformação digital? Eu costumo até usar um exemplo, né, que você tem uma planilha financeira e você tem lá, você vai cortar seu cabelo. Planilha financeira, porque você tem que fazer cálculos, uma série de coisas, é muito provável que você fique mais confiável de um robô fazer aquilo, porque não vai ter tantos problemas manuais, não vai ter interferência humana e tal. Mas para cortar seu cabelo, imagina que um robô vem aqui e corte seu cabelo. Você ia se sentir confortável? De jeito, né? Muito melhor humano, humano. Né? Por quê? Porque o detalhe que envolve o tato tem que ter humano. Inclusive, o meu cabeleireiro, já estou com ele há 15 anos. Fidelizado. Justamente pelo resto que está tendo aqui, né? Ele vai até zerar, ele vai ser meu cabeleireiro. Justamente por isso, porque por mais que eu disponibilize canais digitais, tem coisas que o meu cliente ele vai precisar se sentir seguro com o humano.
que alguém o ouça de fato. Mas as empresas não estão fazendo isso, né? Elas estão de alguma forma empurrando o digital, não vendo a particularidade do seu serviço ou do seu atendimento. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, de um sinistro da seguradora, né? Você vai colocar um robô para falar de um sinistro? Sim. Ou quando você fala de saúde, né? Aconteceu alguma coisa com seu ente querido, você quer falar com um humano. Você quer ter um acolhido, né? Que saiba realmente, diferente, por exemplo, eu quero uma segunda via de um boleto. Sim, né? Eu acho que não falta um pouco afinar um pouquinho para realmente não colocar de ter esse bom senso. Tem que fazer uma bom senso, uma curadoria de saber o que de fato é pertinente eu ter caminhos digitais. E se for digital, eu tá muito seguro do que é digital, porque também tem exemplos de chatbot que não funciona, né? Então a pessoa pergunta qual o seu nome, você responde, não entendi qual o seu nome, você respondeu. E aí depois tem até um caso que saiu até na internet, aí a pessoa fala, olha, quer saber? Me chame do que quiser. Porque não entendeu, eu já falei meu nome. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer se você se propõe a ser digital, porque aí você perde toda a credibilidade, né? E por outro lado, você não precisa também onerar o custo da sua operação com uma estrutura enorme humana, mas você também tem que ter esse suporte humano, porque horas isso vai ser carente, sim. Vai, né? Com certeza. Voltando, depois da aula que você deu aí sobre customer, ai, meu Deus, das diferenças, vamos voltar um pouco mais aqui. Para o internauta, né, querer entrar nessas áreas, qual é a formação para ele trabalhar? Ou existe algum pré-requisito? Como é que ele faz para realmente emergir em customer? É algo muito novo, né? Agora acho que tá bem alto falar Customer Experience, Customer Success. Eu vou te dizer meu ponto de vista. Qualquer um pode ser médico? Pode. Qualquer um pode ser engenheiro? Pode. Qualquer um pode ser chefe de cozinha? Pode. Todos têm um fit para ser? Opa, todos estão enquadrados para ser, né? Então acho que é uma reflexão de ver, será que realmente eu tenho o enquadramento, eu tenho de fato o fit com a vaga mesmo, com esse papel? Aí você vai me perguntar, Laura, mas então o que seria necessário para uma pessoa então trabalhar com isso? Porque veja, acho que quanto mais diversificado, não existe uma formação específica para trabalhar com isso, não existe um pré-requisito, na minha opinião não existe. O que existe é gostar de gente, saber ter tato humano, porque eu vou trabalhar totalmente com uma visão cliente, eu tenho que ter uma visão empática, eu tenho que gostar de resolver problemas, sabendo que não necessariamente são meus, porque não dá pra você me traz um problema e eu falo, não, mas não é meu, é com fulano. E é o esforço do cliente de achar quem é a pessoa que vai resolver é enorme. Poxa, não dá. Se caiu com você, é você que vai ter que resolver, né? E aí eu costumo dizer que tem que ter a acabativa, né? Chegou contigo, resolve contigo. Então, do começo, a solução. Então, acho que tem que ter essas características. Gostar de gente, gostar de resolver problemas, gostar de conversar com as pessoas, porque a gente aprende muito com as trocas, com as conversas. Então, acho que isso é totalmente relevante para alguém que queira ir para essa área. E, claro, tem vários cursos para se profissionalizar, tem várias competências que é importante ter, mas, a princípio, eu acho que quem quiser trabalhar tem que fazer essa reflexão. Gosto disso mesmo? Gente gostando de gente. De gente, exato. Sim, eu acho que é o ponto principal. Quais as ferramentas hoje importantes para te ajudar na aplicação do trabalho no CX e no CS? Olha, a Customer Experience, eu acredito que em muitas empresas surgiu através de uma área de qualidade. Sim. Da qual a gente faz todo o monitoramento de reclamações, sintomas, tem que fazer um acompanhamento de nível de serviço, de FCR, que é First Call Resolution, aquilo que de fato soluciona na primeira chamada do cliente, TMA, TME, tem uma série de ferramentas de qualidades para a gente monitorar, então isso é importante, fazer esse acompanhamento, pesquisa também, se informar bastante, NPS, tem várias outras que pode se enquadrar dentro desse meio. E o que eu acredito muito é em monitoria também. Monitoria. Então, não adianta nada, eu vou lá, pensando em call center, eu treino, mas eu tenho que fazer todo um trabalho de monitorar se... Quando você fala de monitorar não o atendimento no contexto geral, mas a causa raiz, né? A causa raiz. Processo, né? Entender, poxa, tem muitos clientes reclamando. E aí eu tenho que fazer um monitoramento de saber por que dessa reincidência, fazer uma análise de causa, né?
também ver o tempo que eu deixo, às vezes, meu cliente esperando. Então, tem ferramentas, né, digitais para tempo de espera, e isso já gera no meu cliente uma insatisfação. Então, o monitoramento da qualidade, ele é essencial. Ele tem que ter para garantir aquilo que você se propõe a entregar. E aí, eu acho que algo que eu gosto muito, que é o network, né? Então, é você que trabalha numa outra empresa, ainda que não seja do mesmo ramo que o meu, mas você faz uma boa prática, que eu posso também incorporar essa boa prática, o benchmark, esse network. Então, existem vários grupos aí de relacionamentos que favorecem trocar informações e agregar dentro da sua operação. Então, eu acho que seguiria por essas ferramentas essenciais. Com certeza. Geralmente, os atendimentos, né, nós falamos de call centers, são feitos por empresas terceirizadas. Né? Isso. Desse modo, como a gente engaja, né, a empresa, até a cultura da sua empresa, que é a contratante, né, para alinhar uma boa estratégia, né, para prestar esse melhor serviço. E aí eu faço mais um adendo. Você falou muito dos KPIs, né, TMA, e muitas vezes quando você contrata uma empresa terceira, tem um nível de serviço. Né? Então, como você faz esse equilíbrio, né, de você atender, né, com uma qualidade, mas em contrapartida você também exige também algumas métricas de resultados, né, que ele precisa às vezes acelerar esse operador. Como é que a gente chega nesse denominador comum? Eu acho que essa é uma pergunta super relevante, né? Ainda mais se estamos falando de empresas que têm vários operadores. O ano passado, como eu conduzia à frente de vários prestadores de serviços, a gente promoveu lá um evento chamado Juntos Somos Um. Qual que era a minha intenção com esse nome que eu dei? É de que, por mais que existissem vários fornecedores durante um processo, para o cliente, nós somos um. Então, o cliente, ele não sabe que por detrás existe um prestador de serviço para cada item, por exemplo. Na visão do cliente, nós somos uma coisa só. Eu vou fazer mais uma pergunta. Claro. Na visão do cliente, eu acho que é legal isso, né? Quando ele liga, ele está ligando, por exemplo, para a Zurich Santander, né? Ponto. Ou para qualquer outra empresa. Mas, quando esse cliente liga, hoje ele consegue diferenciar que se ele está ligando para um atendimento terceirizado ou não? Então, o ideal é que seja que não, né? Porque o ideal é que para o cliente seja a empresa, não o fornecedor em si, porque senão imagina, cada fornecedor tem uma tratativa e isso é muito ruim. Então acho que o grande desafio é fazer com que cada fornecedor entenda o seu propósito ali naquele todo, se coloque numa posição de corpo, do qual se o braço aqui não funcionar, ele faz falta. Então você, sendo um prestador, por mais que não tenha a ver com os outros, você precisa executar bem para o corpo estar bem. Né? Então foi esse o sentido de sensibilização. E às vezes situações sutis, né? Então às vezes a forma como a gente também agrega valor para esses fornecedores. Então, por exemplo, alinhar a estratégia da empresa. A gente lá como Zurich Santander, nós queremos ser a seguradora preferida da América Latina. Eu dei um treinamento em cada prestador de serviço para eles saberem, olha, nós queremos isso. Como vocês acham que podem nos ajudar com isso? Isso fez toda a diferença, porque eu também responsabilizei eles e engajei eles no mesmo propósito que nós, porque senão, se eu não falo, eles também não sabem. Exato. Né? Então padronizamos a forma de atender, não existe bem um script, mas sim um roteiro, né? Gosto de dizer que a maioria não, que todos são especialistas, porque quando eu falo que você é um operador, um atendente, ele não te traz talvez a responsabilidade de dizer, você é especialista desse tema. E você acha que responder ou atender dessa forma é a forma de um especialista? Poxa, eu empodero ele de uma responsabilidade de que, poxa, eu preciso fazer como um especialista. Perfeito. Então, coisas nesse sentido, de uma gestão próxima, de uma gestão parceira, né? Não uma relação fornecedor, não uma relação de parceria, porque de fato juntos queremos o melhor para o nosso cliente. Perfeito. Então acho que essa sensibilidade, diria que ela é fundamental dentro de uma visão. Juntos somos um. Ótimo. Juntos somos um. Bacana. Agora, fazendo um paralelo, né? Você passou por algumas empresas, né, dando esse treinamento sobre esse engajamento. Em que momento você percebe que essa empresa terceirizada, ou até mesmo a sua empresa, de fato aderiu a essa cultura? Como é que você, depois de feito isso, né, consegue acompanhar, né, auditar e garantir
que de fato ele está fazendo dessa maneira? Eu vou dar minha opinião, tá? Por favor. Eu acredito que quando a empresa ela não precisa necessariamente de uma área de Customer Experience para poder pensar no cliente. Aí você fala, nossa, Laura, como isso? Você trabalha numa área dessa, você propõe isso? Eu proponho em que sentido? Que a ideia é que todas as áreas, elas tenham inerente o pensar de cliente. O que é importante para esse cliente. E aí, em todas as suas atividades, isso já vai estar incorporado. E o papel do Customer Experience de uma área nisso vai ser aquele encantamento, aquele plus, a surpresa, o diferencial, o que eu não faço e poderia fazer. Então ela iria ser a cereja do bolo para deixar sempre esse meu cliente satisfeito, encantado. Mas para eu te dizer hoje, as empresas que de fato incorporaram isso são as empresas que as áreas como um todo atuam nisso. Não, eu preciso chamar a área lá de especialista em cliente para poder fazer esse projeto. Não, ele pode atuar de maneira consultiva, mas eu como área, seja ela qual for, eu já penso nisso, já incorporo isso. Perfeito. Uma boa experiência hoje é garantia de satisfação e de fidelidade do seu cliente? Eu acho que eu te responderia da seguinte forma. Gosto de fazer um pouco de analogia, acho que você percebeu, né? Mas isso ajuda o internauta a ele entender. Excelente, pode. Por exemplo, você tem filhos? Tem. Você ser um bom pai é a garantia de gratidão eterna do seu filho? Não. Bom, você é casado, né? Você ser um esposo fiel é a garantia de que sua esposa vai ser fiel? Não. Aproveitando, né? Um beijo para minha esposa Flávia, o Matheus e pro Gabriel. Muito bom. E eu acho que é exatamente isso. Eu não consigo, mesmo... A pergunta qual que é? A experiência, se essa experiência dele hoje é garantia de satisfação e de fidelidade. Isso, então. Né, com a sua marca. Satisfação e fidelidade. Não quer dizer que eu, como empresa, provendo tudo isso, quer dizer que esse cliente vai ser fiel e eternamente satisfeito comigo. Mas o que eu posso te dizer é que se você é um bom pai e você é um esposo fiel, tem todos esses adjetivos bons, você vai gerar memórias positivas, né? Porque você vai favorecer... É a memória positiva que você teve da sua viagem. Exatamente isso. Então você vai favorecer uma lembrança de saudade. Porque a gente não controla o desejo do outro. Você não controla, né? Mas você pode favorecer algumas coisas, né? Então, se eu faço algo bom, essa pessoa, ela vai lembrar daquilo. Ela vai lembrar de um local seguro, um local de credibilidade, um local confiável, e tudo isso soma, às vezes a pessoa nem pensar em buscar outra empresa, porque ela já está satisfeita, ela já está em volta daquilo que ela busca. Então, não há garantias, né? Não. Na vida não há garantias porque a gente não controla o desejo de ninguém, é muito particular, mas o que eu digo eu posso favorecer sim a retenção, posso favorecer sim a preferência, o evangelismo, né, e favorecer a continuidade dentro da empresa, com certeza. Muito bem. Mais uma pergunta, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, né? Muito se fala sobre o omnichannel, né, o multicanal, né? Mas o que é isso, né? E por que a tendência ele é presente no presente e do futuro, né? Como a gente pode enquadrar hoje o omnichannel? Omnichannel, certo. Bom, a gente tem hoje muitas formas de interação com o cliente. Então, você pode optar pelo e-mail, pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo chatbot. Você tem uma infinidade aí de formas de se comunicar com esse cliente. Acontece que as pessoas acham que essas variedades, elas é o omnichannel. O que é o omnichannel? Nada mais é do que por onde o meu cliente conversar comigo, eu ter essa visão e dar o mesmo atendimento. Então, vou dar um exemplo prático, né? Então, quando você hoje me manda o WhatsApp e ao mesmo tempo você me liga, numa plataforma omnichannel, eu já sei o que você me escreveu no WhatsApp. E aí eu consigo falar pra você por telefone assim, olha, Ricardo, inclusive já vi que você me escreveu aqui no WhatsApp e a mesma pergunta que você está me fazendo aqui, então eu já vou te responder pelo telefone. Perfeito. Então eu consigo ter uma visão de um todo seu. Não
por canal. E o que acontece muitas vezes nas empresas, elas disponibilizam vários canais, mas eles não se conversam. São integrados. Então, o que acontece é o seguinte, o que você está falando comigo pelo telefone, se você me mandou um e-mail, muitas vezes eu não tenho uma plataforma integrada. Então, a gente fala que isso é a multicanalidade e tem o Omnichannel. Eu acho que as empresas têm que trabalhar com esse Omnichannel, porque você como cliente, você fala, poxa, mas eu já mandei essa informação para vocês, mas eu já escrevi para vocês ali, vocês não viram? Exato. Não viram por quê? Porque está separado por multicanalidade, mas não dentro de uma plataforma Omnichannel que te traz uma visão do todo. Então eu acho que isso é super relevante, que as empresas precisam investir nisso, porque é o que o cliente minimamente espera. Se eu conversei com você, empresa, seja por onde for, você tem que saber o que eu falei com você. Né? Acho que é esse o ponto. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Mais uma vez queria agradecer muito a sua participação aqui no TV Call Center e um momento seu como internauta, deixar uma mensagem final e também se você quiser os seus dados, seu telefone, LinkedIn, e-mail que vai aparecer. Que legal. Bom, estou muito honrada pelo convite, de verdade. Foi um prazer falar um pouquinho sobre essa experiência, né, com Customer Experience e com toda essa jornada. Quero dizer que acho que existe um propósito muito maior, Ricardo. Tudo isso que a gente faz pensando num cliente, se eu te promovo um momento bom, você vai ter um dia bom. Você vai refletir isso em outras pessoas. Então, muito mais do que a gente trabalhar para somente o negócio, que também é importante, mas prover para uma sociedade boas experiências, né? Boas memórias e que isso se espalhe, né? Então acho que a gente tem um papel fundamental de tudo que a gente faz, de como a gente pode expandir de uma maneira positiva para as pessoas. Então acho que por isso que é tão fascinante trabalhar com o cliente, porque uma vez você trazendo ele, deixando ele satisfeito, transformar uma reclamação em elogio, por exemplo, poxa, isso é incrível, né? Você muda o dia de alguém, você muda o seu, inclusive, verdade, né? Bom, o meu nome é Lauriellen Vidori, então acho que nas redes sociais, por esse nome, consegue também me localizar. Será um prazer, se alguém quiser conversar mais sobre isso, me coloca à total disposição. Agradeço mais uma vez e obrigada. Eu que agradeço. Internautas, chegamos ao final de mais um TV Call Center e os nossos agradecimentos especiais ao nosso patrocinador Master a Uso Digital, também os nossos apoiadores Plano B-Web, Abrarec e Garrido Marketing. Chegamos assim a mais um TV Call Center. Muito obrigado e até a próxima.